Oh, Pai, fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Por isso eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Glória a Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com o Pai do Senhor. Amém. Queridos, eu queria te convidar a abrir tua Bíblia, tua espada reluzente, o livro de Pastor Gênesis, capítulo de número 24. Vamos fazer menção apenas a alguns versículos, do 10 ao 15. Gênesis 24, do 10 ao 15, e diz assim: E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designastes ao teu servo Isaque, e a quem eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Glória a Deus. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o seu ombro, senta, glorificando. Glória a Deus. Aleluia. Bem dizendo. Exaltado é o Senhor. Quero louvar a Deus por mais um dia, por mais esta oportunidade, louvar a Deus pela vida dos meus pastores que mais uma vez confiam sobre nós a responsabilidade de ministrar a palavra do Eterno. E quero pegar aqui um gancho naquilo que foi a palavra inicial da manhã deste dia do nosso pastor Gênesis, onde ele falou sobre, ali no livro de Romanos, que o que nos separará do amor de Deus. E ele fez uma ótima colocação sobre a oportunidade que temos de estar na casa do Senhor e a desperdiçamos. E eu quero, com esse gancho, aproveitar para dizer que realmente é muito complicado, porque quando temos a oportunidade e a desperdiçamos, Deus não perde muito tempo com quem não quer ter compromisso com isso. Não é, meus pastores? Quem lembra aqui de Radassa? Glória a Deus. Quem lembra de Esther? Esther era Radassa. Radassa, ela foi escolhida por Deus para assumir o lugar de nada mais, de nada menos do que Vasti. Vasti era casada com o rei Assuero. Só que Vasti desperdiçou a oportunidade de ser favorecida. Quando o rei solicita a sua presença, porque a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou inventando, não é a história que está aqui. A Bíblia vai dizer que Vasti era lindíssima, era belíssima, era uma mulher invejável. E quando foi convidada pelo rei a adentrar, porque em uma reunião solene com os príncipes, o rei Assuero, todo orgulhoso, queria apresentar Vasti ao povo, queria que ela deslumbrasse com sua beleza.
E ela simplesmente esnobou, disse que não ia. E Deus agora pega e levanta Radassa. Só que não obstante a isso, Deus pega e fala assim: não vai ser mais Radassa. Radassa é muito pouco. Vou te transformar em Esther, porque Esther significa estrela. E Deus fala: onde eu colocar quem eu chamei vai fazer a diferença, vai brilhar. Estrela é aquela que brilha. Então Deus colocou no lugar de Vasti alguém para brilhar. Deus não perde tempo com quem não quer ter compromisso com Ele. E uma coisa, a palavra nos dá respaldo para dizer que Deus nunca pega alguém, substitui alguém que não quer por uma outra alguém igual. Não é, meu pastor? Deus sempre vai pegar alguém melhor. Deus sempre vai levantar alguém melhor. Quem lembra de Eli? Sumo sacerdote Eli, que por deixar a obra de Deus alavanteio, Deus levanta Samuel. Eli era apenas sumo sacerdote. E Deus agora, como não quis, como relaxou com a obra de Deus, Deus agora levanta Samuel, profeta, juiz e sumo sacerdote. Deus, quando nós não queremos, Ele sempre vai levantar alguém melhor para nos substituir. E o nome de quem Deus levanta para substituir alguém sempre vai ficar escrito na história. E se tem duas pessoas aqui que querem ser reconhecidas na história, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que Deus fez, uma sou eu. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Aleluia! O texto lido, ele é a resposta. Aliás, eu estou sendo fidedigno a Deus, aquilo que Deus me dera na madrugada deste dia, da noite do dia de ontem para hoje. Porque eu tinha, quando o meu pastor Alves me manda mensagem falando que eu seria o preleitor na manhã desse dia, ardeu no meu coração uma palavra sobre os cedros do Líbano. Só que na madrugada Deus me visita em sonhos e parece que eu estava ouvindo a resposta daquilo que o Senhor estava falando aqui, meu pastor. Glória a Deus. Uma prova de que Deus sempre está 10 passos na nossa frente. O pastor estava falando aqui, Deus me deu um sonho esta madrugada que eu entrava. Eu sabia que eu era um preleitor. E eu entrava nesta igreja, só que eu entrava na igreja me espremendo. Porque era tanta gente, Glória a Deus. tanta gente, eu entrava e olhava, meu Deus, que tanta gente estranha é essa? Eu olhava, eu não via poucos rostos familiares, mas via muitos rostos diferentes, mas ao mesmo tempo que eram rostos diferentes, parecia que já nós nos conhecíamos e nos cumprimentávamos. Aleluia. Glória a Deus. Acaba por ser uma resposta àquilo que o pastor Jonas acabou explanando aqui, colocando aqui na manhã deste dia. E sabendo que eu era o preleitor, eu ministrava exatamente esta mensagem. Sendo que eu trouxe uma saudação lá em Vila Franca de Xira sobre esse texto, mas só que Deus me fazia ministrar esta palavra na íntegra. E eu quero ser fidedigno ao que o Espírito Santo me conduziu. Porque eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas para fazer aquilo que eu quero. Porque eu não estou aqui por conveniência, pegando um gancho daquilo que o pastor falou. Porque quem vive de conveniência é prostituta. E Deus escolheu uma igreja que se entrega pela sua essência. Pela essência daquilo que Ele é, não daquilo que Ele vai oferecer.
o que ele já fez já está de bom Glória a tamanho. Deus, é verdade. O preço que ele pagou, ninguém jamais pagaria. Éramos outrora réus de juízo, réus de morte, porém, ele nos trouxe da morte para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa presença. Então o adoramos e somos apaixonados por ele, pela sua essência, por aquilo que ele é. O texto lido fala, narra a história de um homem Glória a Deus. cujo os anais da história vai nos mostrar que ele é considerado como o pai da fé, a saber, Abraão. O capítulo em questão, ele é muito longo, mas eu quero me ater apenas a 5 versículos que mostram exatamente os 4 principais personagens dessa história: Abraão, Eliezer, Isaac e Rebeca. Nenhum texto na Bíblia Sagrada você pode ler de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Eu, pela misericórdia do Senhor, já li a Bíblia 5 vezes na íntegra. 7 vezes, porque 2 eu li só o Novo Testamento. E eu não encontrei em nenhum momento, em nenhuma passagem, um texto que demonstrasse tanto a presença da Trindade como esse capítulo de número 24 de Gênesis. Abraão representa Deus. Isaac representa Jesus. Eliezer representa o Espírito Santo. Glória a Deus. E Rebeca, a igreja. O texto em questão vai dizer que os anos avançaram para Abraão. Abraão agora está com 140 anos. Isaac, seu unigênito e primogênito, está com 40. Só que a linhagem, a promessa precisa dar continuidade. E a história vai dizer que Abraão chama o seu servo mais velho, o servo que vivenciou histórias extraordinárias, sobrenaturais, junto de Abraão. Glória a Deus. Viu Deus fazer coisas excepcionais na vida de Abraão. Eliezer viu quando Abraão sai a peleja para salvar o seu sobrinho Ló, que foi levado cativo por 5 reis, 5 exércitos. Eita, 5 exércitos foram lá, sitiaram Sodoma, Gomorra e mais outras 3 cidades e levaram cativo todo mundo. E nesta mistura foi embora Ló e a sua família. Sabendo disso, Abraão junta 300 dos seus funcionários, 300 agricultores, meu pastor, que não tinham nunca na vida pegado numa espada. Abraão pega, chama todo mundo, pega a pá, pega a enxada, pega o que nós trabalha e vamos à peleja. Glória a Deus. Vencem os exércitos, resgatam Ló, a sua família e levam de volta.
Glória a Deus. Aleluia. Eliezer vivenciou isso do lado de Abraão. Viu o sobrenatural de Deus ser manifestado sobre a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, e faz-lhe promessa, agora pulamos para o capítulo 24, só são apenas 12 capítulos, mas nada mais, nada menos do que 65 anos de caminhada de Abraão com Deus, de Deus com Glória a Abraão. Deus. Deus tinha Abraão como amigo, chamava de amigo, tratava dele como amigo, cuidava dele como amigo, tinha um amor imensurável. E quando ele chega a esta idade, 140, entende que a promessa precisa dar continuidade, e agora ele chama o seu servo de confiança, o homem que ele tinha de confiança, que estava com ele desde as priores, quando ele sai lá da baixo de Mesopotâmia. Aleluia. Chama Eliezer e fala: Eliezer, estou velho, estou avançado, e a promessa precisa dar continuidade. Vem cá e faz-me uma promessa. Coloca a tua mão aqui debaixo da minha coxa. Segundo o judaísmo, mão debaixo da coxa significa a recordação do pacto que Deus tinha para com o povo, que era a circuncisão. E Eliezer prontamente atende a ordem de Abraão. Quando ele vai elevar a mão na coxa, eu posso fazer uma conjuntura a Eliezer. Ele para ali no momento e fala: para aí, que promessa que o Senhor quer que eu te faça? Eu preciso que tu me faça duas promessas. A primeira: não deixa que meu filho jamais case com uma das cananéias. A promessa, ela precisa ser com pessoas sem mistura, pessoas da mesma linhagem. E eu posso imaginar Eliezer respondendo: sim, isso aí está fácil, pode ficar tranquilo que isso aí eu dou conta. E a segunda, eu preciso que tu vá na terra dos meus pais, na casa do meu pai, Glória a e Deus. traga uma esposa para o meu filho. Aleluia. Eliezer sabia que ele não estava se comprometendo com qualquer. Eliezer tinha convicção que ele estava se comprometendo com um homem que tinha história com Deus, que tinha caminhada com Deus, que tinha experiência com Deus. Ele não iria se comprometer debaixo de uma promessa. Ele tinha que realmente saber o que ele ia fazer e se ele dava conta. Eliezer se compromete. A Bíblia vai dizer, o texto lido vai dizer que ele pega 10 caminhos e parte rumo à terra da família de seu Senhor. Só que a história vai dizer que quando ele chega na terra, ele para diante do poço, ele para diante de uma fonte, faz deitar os 10 camelos, e agora ele faz uma oração. Glória a Deus. E quando eu olho para esta oração, ela me arde o coração. Porque eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo homens fazendo oração entre eles e Deus. E Deus responde. Só que agora, Eliezer faz uma oração muito ousada. Ele faz uma oração muito desafiadora. Ele deita os camelos, vai deitar os camelos, está diante da fonte, bem próximo ao horário que as filhas dos senhores daquela terra, daquela cidade, vão à fonte buscar água. Porque buscar água, só quem buscava água em fonte eram as mulheres. Era
uma missão atribuída às mulheres. Homem não carregava água. Glória a Deus. E agora ele faz uma oração muito, mas muito desafiador. Ele ora não por ele. Ele não coloca o nome dele em momento nenhum. Irmã de Leusa, a oração de Eliezer não envolve o nome dele em momento nenhum. Glória a Deus. Ele começa a falar assim, irmão Paulo, ele começa a falar assim: Deus Oh, glória. do meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O negócio era tão sério. A missão que ele estava atribuída a ele era tão séria que ele não ousou orar no nome dele. Ele ousou, ele falou assim: quer saber? Vai que eu oro no meu nome. Uma conjuntura, o pensamento dele: vai que eu oro no meu nome e o negócio dá errado, eu não posso falhar nesta missão. Glória a Deus. Essa missão envolve a continuidade da promessa. Eu não posso falhar, eu não posso me enganar, eu não posso me exceder. Então, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou orar no nome daquele que Deus fez a promessa. Oh, glória. E ele começa: Deus do meu Senhor Abraão. O trono eu posso imaginar Deus já olhando assim quando ele falou. Opa, falou em Abraão, espantando as nuvens. Glória a Deus. Opa, falou no Aleluia. servo Abraão. Quem está falando? Ah, sim. Continua, Eliezer. Aleluia. A missão que o meu Senhor me incumbiu é grande. Não deixa eu me enganar. E agora ele pede 5 sinais. Ele diz assim: que a donzela que está preparada para o filho do meu Senhor venha à fonte, que traga o cântaro, que encha o cântaro. E agora aqui você vai entender o quarto motivo, porque eu me referi que esta foi a oração mais desafiadora. Por quê? Ele diz assim: que eu peça água e que ela me dê. Parece normal, não parece, irmão Felipe? Eu pedir água, o Senhor e pedir água a uma jovem e ela me dá. Parece algo tão normal, parece normal para nós todos. Só que na cultura judaica, querido, era questão de honra. Uma donzela jamais poderia falar com um estrangeiro, com um homem diferente. Jamais. Glória a Deus. Uma donzela jamais nem responder poderia responder. Para você ter ideia como a coisa era tão séria, tão séria, tão séria, nem um rabino no tempo de Jesus, quando andava com sua esposa, poderia falar com sua esposa em público. Ele tinha que vir na frente e a esposa tinha que vir atrás. Então, quando eu falo que é uma oração desafiadora, porque ele diz que se eu pedir a água, quando eu pedir água a ela, e aqui, quando eu olho para dentro desse texto, eu vejo Deus recebendo o quarto pedido de Eliezer e enviando a resposta no capítulo 15, no versículo 15. Porque o texto vai dizer que ele ainda está falando com Deus, ele ainda está orando, e chega
dias de viagem. Glória a Deus. Aí quando eu olho para o quinto pedido dele, aí eu vejo que realmente isso aí está fora de cogitação. Irmãos, eu estou falando por mim. Ô Guilherme, eu estou falando por mim. Se eu tivesse junto com Eliezer naquela missão, pastor, eu ia olhar para Eliezer e eu ia falar assim: tu tá de brincadeira com a minha cara. Glória a Deus. Tu tá de brincadeira com a minha cara. Nós não vamos sair daqui nunca. Imagina só o que ele pediu. Quarto pedido. Quando eu pedir água a ela, me dê. Só que no quinto pedido, aí o negócio já foi em ousadia extremo. Ele disse assim: e para os camelos, Glória a Deus. que ela ofereça água. Glória a Deus. Ele forte. sabe quantos litros bebe um camelo com sede? Atravessou um deserto. Sabe quantos litros de água bebe um camelo? 100 litros de água. 10 camelos. Coitada de Rebeca. Glória a Deus. Um cântaro da época conseguia compor de 12 a 13 litros e meios. Mas vamos arredondar para 15 litros. Então, para cada camelo, Rebeca teria que descer, ou alguém que fosse dar água aos camelos, teria que descer pelo menos 7 vezes. Desce na fonte, pega água, dá para o camelo, desce Glória na a fonte, Deus. pega água, dá para matar a sede de 7 vezes. Quem fosse matar a sede de 10 camelos tinha que descer pelo menos 70 vezes na fonte. Glória a Deus. E eu me maravilho com esse texto. Porque ele começa, está orando, para aí, começa a observar e está chegando. Veste de donzela. Caminha como uma donzela. Se compõe como uma donzela. Glória a Deus. Está chegando. Observou tudo. Rebeca da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. O segundo detalhe. Cadê o canto? Está com o canto. Terceiro detalhe. Desceu na fonte. Próximo detalhe. Pegou água. Quando Rebeca pega a água e está faltando, ele: ei, moça, dá-me um pouco da tua água. Glória a Deus. Por questão de honra e de cultura, Rebeca poderia olhar para ele assim: não te conheço, e virar as costas. Nem sequer responder, mas ela falou: sim, Senhor. Glória a Deus. Dá-me da tua água. Claro, Senhor. Deus grande. Bebeu. Eliezer está bebendo do cântaro de Rebeca. Quando ele está bebendo do cântaro de Rebeca, Rebeca está olhando para os camelos. Os olhos de Rebeca estão passando pelos camelos. Glória a Deus. Senhor, deixa eu fazer-te uma pergunta. Os teus camelos já beberam água? Aleluia. Aleluias! Aleluias! Rebeca significa aquela que une. Rebeca representa a igreja. Representa aquela que tem a água para matar a sede daqueles que precisam de um socorro. Ele não. Deixa que eu vou matar a sede dos teus camelos. Fica com o cântaro. Continua bebendo sua água. Dá o teu, empresta o seu. Que eu vou tirar a água para matar a sede dos teus camelos.
Aleluia. Eu posso imaginar Eliezer, o Espírito Santo tomando Eliezer, mesmo que ele como representação do Espírito Santo, tomando a vida dele, enchendo ele, e ele começando a agradecer, levando aos olhos, agradecendo o Senhor do meu Senhor Abraão, Deus do meu Senhor, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Porque tu Aleluia. fostes fiel. Só que o interessante é que quando ela acaba de dar água aos camelos, o texto vai dizer que ele agora abre um dos baús, pega presentes, pega adornos e dá a Rebeca. O que eu estou falando é nos versículos seguintes. Eu estou te contando, te adiantando para que nós possamos chegar a cerne daquilo que Deus colocará no meu coração através dessa mensagem. E a história vai dizer que ela pega, recebe as vestes, recebe os adornos e corre para casa. Parece que foi o fim da história. Parece que ali o negócio não ia dar mais em nada. Glória a Deus. Porque imagina só, se ele pediu sinais e Deus deu sinais, o certo era ele não perder Rebeca de vista. Opa, achei a moça, eu não posso. Mas Rebeca sai, pega os presentes e corre para sua casa. Aleluia. E Eliezer continua perto da fonte. Irmão, analisa comigo. Ele não podia perder Rebeca de vista, ele não podia. Glória Ele a não Deus. podia perder, não, é essa daqui, é essa aqui. Mas me fala aí, como é que pode? Rebeca tinha 30 anos quando isso aconteceu. Eliezer tinha 100. Porque o texto diz que ela sai correndo. Glória Ela a correu Deus. para casa. Imagina só. Pensa comigo. Um homem de 100 anos conseguia pegar uma menina de 30 correndo? De jeito nenhum. Glória a Deus. Ele sentou na fonte lá e ele ficou. Só que o texto vai dizer, os versículos seguintes vai dizer que quando ela entra dentro de casa, o seu irmão Labão olha e vê, peraí. Tu está vindo de onde? Estou vindo da fonte. Quem te deu esses presentes? Porque tu saiu daqui, tu não tinha esses adornos, não tinha esses presentes. Glória a Deus. Ele falou, foi um monte que está na fonte. Labão, então tu fica aí que agora quem vai lá sou eu. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta quando o propósito é certeiro, quando o propósito vai ao coração de Deus. Labão sai de dentro da sua casa e vai ao encontro de Eliezer na fonte. Glória a Deus. A história vai dizer que agora ele chega, foi o Senhor que por acaso deu presente à minha irmã Rebeca, que saiu Glória a daqui. Deus. Sim, sou eu. Eu posso te convidar Aleluia. para ir na minha casa? Glória a Deus. Irmãos, na fonte tem água. Só que é necessário que nós entendamos uma coisa como igreja, e agora eu estou no transitório de aplicação pessoal. Nós como igreja precisamos sair de dentro da nossa casa e vir aonde tem a água. Nós precisamos trazer um cântaro. Nós precisamos encher o cântaro.
Porque quando nós enchemos o cântaro e levamos, muitos também são abençoados. Aleluia. O problema é que muitos estão vindo, quando traz os cântaros, não estão enchendo os cântaros. E quando enche os cântaros, parece que eu posso ver o texto que aonde fala sobre sactéis furados se concretizar na vida deste ou desta. Vem na fonte, bebe da fonte, se enche na fonte, mas chega em casa está vazio. Glória a Deus. Chega em casa, não tem nada para oferecer. Aleluia. Chega em casa, nada acontece. Chega em casa, ninguém se converte. Chega em casa, filho não sai das drogas. Chega em casa, filha não sai da prostituição. Chega em casa, histórias não são mudadas. Glória a Deus. Porque não está enchendo o cântaro como tem que encher. Porque Rebeca veio com o cântaro, desceu na fonte, encheu o cântaro. Ela pega, vem com o cântaro, desce na fonte, pega com o cântaro, enche o cântaro, oferece na fonte. Quando ela oferece, a Bíblia diz que ela recebe os adornos. Sabe o que nos separa do mundo? É que quando nós viemos aqui na fonte e oferecemos o nosso melhor, oferecemos a nossa adoração, oferecemos o nosso melhor louvor, oferecemos o nosso melhor sacrifício, oferecemos aquilo que a Ele é de direito. Nós damos a Ele aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, pela sua excelência, pela sua majestade, por ser maravilhoso como Ele é. Quando ela oferece água, ela recebe. E quando eu recebo, quando eu venho ao culto, quando eu venho na fonte, quando eu dou o meu melhor, eu trago o meu cântaro, eu encho o meu cântaro, eu ofereço o meu melhor, eu sou adornado por Deus. E quando eu sou adornado por Deus, eu volto para minha casa, e a história de quem parecia que estava confirmada a dar certo, concretizada a dar errado, começa a dar certo. Vidas são alcançadas. Sabe por quê? Porque quando eu estou adornado e eu chego na minha casa, quem olha para mim e olha e vê o diferencial, vai falar: o que está acontecendo contigo? O que está acontecendo contigo, eu quero que aconteça comigo. Vidas são alcançadas. Deus visita o botão, visita o café. Deus visita aonde tem aquele teu, aquela tua que está perdido, que está esquecido, que parece que ninguém, até o próprio da família, olha e diz assim: não tem mais jeito, deixa para lá, larga para lá. Deus vai lá, visita, muda a história, porque eu fui adornado, eu vim melhor, eu vim na fonte, enchi na fonte, dei o meu melhor para Deus, e agora eu vou receber a recompensa. Aleluia. Aleluia. E depois que isso acontece, o texto vai dizer que Eliezer, convidado, entra na casa de Rebeca, come na mesa. Depois que ele se alimenta, ele conta tudo aquilo, o propósito da sua missão. Glória a Deus. E quando ele conta o propósito da sua missão, Rebeca está dentro do quarto. A história vai dizer que a mãe de Rebeca chega para Eliezer e fala o seguinte: está tudo muito certo, está tudo muito bem. Eu já vi que há um propósito de Deus e glória seja dada ao nome de Deus por isso. Glória a Deus. Mas deixa eu te fazer o pedido. E Eliezer olha para a mãe de Rebeca e fala assim: faça. Já que minha filha vai embora e eu nunca mais vou vê-la, já que ela vai casar-se, então deixa
eu me despedi da minha filha. Glória a Deus. Se a tem aqui pelo menos 10 dias, para que eu possa passear com a minha filha, para que eu possa abraçar bem a minha filha, para que a gente possa viver histórias aqui, para que fiquem marcados. Você não vai encontrar isso, eu estou fazendo uma analogia da conversa, você não vai encontrar isso na Bíblia. Eliezer olha para a mãe de Rebeca, parece algo muito conveniente que isso acontecesse. Afinal de contas, Rebeca estava indo embora. 30 dias de viagem. Aleluia. Imagina só, se daqui para o Brasil algumas horas você já fica com vontade de... Imagina 30 dias viajando. Eliezer olha para a mãe de Rebeca e fala: o quê? Não me detenhas. Glória a Deus. Eu vim para uma missão. Orei ao Deus do meu Senhor para os sinais e tudo veio em conformidade. Não me detenhas. Eu preciso voltar. E agora? Aleluia. Rebeca sai do quarto com as malas prontas. Glória a Jesus. Aleluia. Parecia conveniente que Rebeca também aceitasse o conselho da mãe. Mas a história vai dizer que Rebeca sai com as malas de dentro do quarto. Vamos. Glória a Deus. Vamos. Sentam-se nos camelos, preparam os camelos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E voltam. Trinta dias de viagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu Jesus? Em algum momento da sua trajetória terrena aqui na terra, você já teve o privilégio de ver Jesus? Aleluia, Deus. Sim ou não? Eu nunca vi. Alguém já viu Jesus? Eu não. E o que te faz ser tão apaixonado por Jesus? O que te faz ser tão apaixonado por Jesus? Eu creio. 30 dias de viagem. Imagina. Glória a Deus. 30 dias de viagem. Agora ele estava voltando com Rebeca. 30 dias Glória a conversando. Deus. 30 dias falando para Rebeca como era o filho do seu Senhor. Aleluia. 30 dias falando coisas maravilhosas sobre Isaac. 30 dias falando só elogios, tecendo só elogios a Isaac. Rebeca nunca viu Isaac. De tanto Eliezer falar como era Isaac, Rebeca se apaixona. Glória a Deus. Se apaixona por Isaac só de ouvir Eliezer falando.
Rebeca se encontra com Isaac, o texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que ela o reconhece. Nunca viu Isaac, quando vê Isaac pela primeira vez, reconhece. O Espírito Santo, ele a cada dia nos adorna para este dia, o dia deste encontro, o dia deste casamento. O Espírito Santo trabalha na minha vida e na tua vida, em todos os momentos, nos falando de Jesus para mim e para você, falando do sacrifício que Ele fez para que eu e você pudéssemos ter vida, falando das maravilhas que Ele fez e do que Ele fará, do que Ele tem preparado para mim e para a tua vida. Glória a Deus. Os 30 dias são o período em que nós estamos vivendo. Só que em um momento este período aqui na terra vai se findar. E seremos levados aos céus. E quando formos levados aos céus, o veremos face a face. Glória a Deus. O veremos como Ele é. O amaremos eternamente. Estaremos com Ele, junto dEle, adorando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, enaltecendo o nome dEle. E o amor que Ele tem para comigo e para contigo é tão grande que Ele diz que Ele enxuga, glória a Deus, todas as nossas lágrimas. aleluia, aleluia, glória a Deus. Depois desse abraço apaixonado em Jesus, sabe o que vai acontecer? Com toda a certeza, 101% de certeza, depois desse abraço apaixonado em Jesus, eu e você falaremos: valeu a pena ser fiel. Glória a Deus, aleluia. Valeu ser fiel a Ele lá na terra. Valeu sofrer as perseguições. Valeu sofrer as calúnias. Valeu sofrer, passar pelas lutas, pelas advergências. Valeu passar pelos turbilhões lá na terra para vivenciar este momento único. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.